Nós vamos falar sobre as 7 alianças na Bíblia. Quando eu era novo convertido, morando em Mossoró, Rio Grande do Norte, estado aqui vizinho do Ceará, eu ouvi uma pregação, um pastor falando sobre as 7 alianças, os 7 pactos de Deus com a humanidade, e fiquei maravilhado com aquilo, mas não cabia direito na minha mente para entender. Hoje, eu vejo essas alianças com um olhar mais acurado. Eu agora faço o que o Messias disse: examinai. Examinando, eu não as vejo igual do que vi quando cursei o seminário teológico na Assembleia de Deus. Digo também que há coisas que hoje eu não acredito mais e há outras que eu acredito muito mais. Tenho a convicção de que sempre o Pai quis e se manifestou aos homens, e que o homem, de uma forma mesquinha e gananciosa, deturpou as coisas do Pai. Digo também que a mesma Escritura que contém verdades milenares, há muita manipulação humana, e todos são testemunhas disso. Não foi anjos que desceu do céu trazendo um livro para ser impresso em mais na Alemanha por Gutenberg. Não. Foram copistas, foram especulações, foram um clero romano, foram papas que ordenaram escolhas de livros e textos, acréscimos. Disse Jerônimo que o Papa o obrigou a trazer literal em vez de traduzir. Então, eu percebo isso, a manipulação humana. Isso me deixa um pouco descrente em algumas coisas. Digo, como disse Caio Fábio, hoje quando aparece alguém dizendo que é ateu, eu digo: você é meu amigo. Se for concernente à religião, eu sou ateu com você. Porque eu acredito em um Criador. Mas o Deus que é apresentado por essa raça que está pregando por aí é um Deus pobre, é um Deus muito humano que só trabalha baseado nas emoções humanas, não tem racionalidade. É um Deus dependente que fica pedindo dinheiro porque não tem poder para cuidar dos seus servos, não dá inteligência a eles se não receber dinheiro. Mas não vou entrar nessa área. Eu vou dizer por último que em todas as alianças os homens falharam desgraçadamente. O Pai fez aliança, ele é imutável. Em algumas ocasiões poderia dizer que parecia que o pacto não era com o Pai, mas com um Deus de guerra, um Deus paralelo se fazendo passar pelo Pai. Vê se você me entende. Enfim, mas eu digo que se o que está na Escritura é a verdade, e de fato contém verdades, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Tem muito lixo, muita merda que não é a palavra de Deus. Inclusive Moisés dizendo para Josué e para os soldados o que essas mulheres amalequitas estão aqui, com esses meninos e as meninas. Essas mulheres puseram Israel em tropeço em Baal-peor. Mate as mulheres a fio de espada e os meninos também. E pegue as meninas, dê para os soldados. Olha só, isso é palavra de Deus ou é do Satanás? Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Ô fundamentalista, apologista cego, fanático, filho de uma égua. Está me entendendo? Porque toda vez que a gente fala da palavra, aparece alguns fundamentalistas enchendo o saco aqui. Pastor, por que o senhor xinga? Porque eu sou sério, entende? Depois de eu abrir meu coração, de eu ser sincero, falar toda a verdade, alguém ainda repugnar, então eu já solto os cachorros, meu irmão. Primeiro, eu sou humilde. Segundo, eu sou educado. Terceiro, eu sou cortês. Quarto, eu sou cavalheiro. Quinto, eu sou manso. Sexto, eu sou pacífico. Sétimo, eu faço de tudo. Aí depois quebra a espoleta, viu? Pois bem, meus queridos, então vamos lá. A primeira aliança foi adâmica, Gênesis, capítulos do 1 ao 3. Deus fez um pacto com Adão no Éden. Disse para ele e para Eva: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse era o plano. A descendência de Nimrod juntou todo mundo e disse: vamos nos juntar num só lugar e fazer um nome que é o nosso. Ainda hoje, os descendentes dele
que a nova ordem mundial se juntam e querem ainda colocar no topo da pirâmide, no lugar do olho do Horus, o anticristo e reinar sobre toda a terra. Querem eliminar 90% da população do mundo e ficar com toda a terra para eles. Se você não acredita, vá para baixo da égua, filho de uma égua. Eu falo isso aqui direto, viu? Então, o que acontece? Quando Adão pecou, ele tinha uma promessa ainda, que Deus teria falado com a serpente. Eu particularmente acredito no livro de Gênesis como uma mitologia, como uma linguagem simbólica, figurativa, uma figura de linguagem como na época, no Egito e em outras civilizações. Mas olha só, quando Deus falou para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era Deus prometendo que da aliança que fez com Adão, suscitaria alguém para desfazer o plano de Satanás, que foi de derrubar Adão. Pois bem, não há uma data definida para Gênesis, até porque possivelmente é uma mitologia. Mas vamos lá. Aliança com Noé, Gênesis 9, do 1 ao 17. Prometeu que nunca mais destruiria a terra. E o sinal foi o arco-íris. A data deve ter sido 2300 a 2200 a.C. Terceiro, a aliança abrâmica, Gênesis capítulo 12, versos 15 e 17. Prometeu uma grande nação e que em Adão seriam benditas todas as famílias na terra. Isso seria baseado em que, posteriormente, pela fé, haveria o Messias, que através dele seria a nação da fé, entende? Dos que acreditassem no Messias, abençoaria as famílias da terra. Porque assim, das descendências abraâmicas e das tribos de Israel e do povo de Israel, as bênçãos para as pessoas foram morte. Por onde passava, matava tudo, tinha de matar. E o Deus que habitava ali com eles, que eu desconfio que era o Criador, que disse que abençoar as famílias da terra, era: mata tudo, não deixa nem criança de colo. Racha a barriga da mulher com espada, mata tudo. Era Deus mandando. Aí depois Deus fala para Jeremias: nunca pedi para fazer sacrifício nem de animal, não pedi para matar ninguém. Aí complica, né, compadre? Aí o negócio fica complicado. Aí você quer que eu só diga a palavra de Deus e acabou, mas não é. Não é, né? Aí o sinal foi a circuncisão, Gênesis 17, 2000 a 1800 a.C. A quarta aliança foi a aliança no Sinai, ou aliança mosaica, Êxodo 19 ao 24 e Deuteronômio 5. Foi feita com Israel no Monte Sinai, sob relâmpagos e trovões e anjos, né? Após a saída da terra do Egito. E teve os 10 mandamentos como selo dessa aliança. Os mandamentos eram baseados em amar o Criador e amar o próximo. E também o sinal é a guarda do sábado. Isso era na aliança mosaica. Êxodo 31, 16 e 17. Isso foi a 1446 a.C. Digo hoje que se você crê no Messias, não precisa mais guardar o sábado, entende? O sábado tipificava Jesus. Sábado se referia que Deus teria feito a terra em 6 dias, e 7º dia parou como sinal de descanso, e que Israel, fazendo pacto com Deus, né, no Monte Sinai, guardaria o sábado como um dia para descansar. E aí o seguinte, o descanso representaria o descanso das almas, que estaria com fardo pesado. Quando aceitasse o Messias, descansaria as almas. Jesus disse: aqui está quem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu sou maior do que o sábado, eu sou maior do que o templo, entende? Então, pois bem, tudo nessa pincelada é desnecessário. Não estou falando referente a sábado, estou falando sobre a aliança. A quinta aliança, a aliança sacerdotal, ou a levítica, Números capítulo 25, do 10 ao 13, Malaquias 2, 4 a 5. Ela foi feita com Finéia e toda a linhagem sacerdotal, prometendo que haveria um sacerdócio perpétuo, cerca de 1400 a.C. É claro que não daria para ser sacerdócio perpétuo, porque foram imperfeitos. Entre os homens, todos os homens pecaram, né? Somente quem não pecasse é que poderia estabelecer uma aliança perpétua, né? A sexta aliança foi a davídica, segundo Samuel 7, Salmo 89, Jeremias 33, 20 e 21. Deus prometeu que da descendência de Davi, a descendência dele reinaria para sempre. Isso baseado no reinado do Messias no milênio e para sempre, entende? E isso cumpriu-se em Cristo, em 1000 a.C. Vale salientar que todos os homens falharam. Davi falhou miseravelmente. Foi escolhido segundo o coração de Deus, não porque andava segundo o coração de Deus, ele andava segundo o coração dele. Mas ele foi escolhido por Deus, por isso que diz segundo o coração de Deus, segundo a escolha entre Aminadab, Samaia
Eliabe, Aminadab e Samar, os irmãos de Davi. Ele foi o escolhido, né? Ele matou Golias, ele era valente e tudo mais aquilo. Foi perseguido por Saul e tal, beleza. Só que depois ele fez um censo que Deus não queria. O Criador disse que não fizesse censo, o outro Deus paralelo, o falso, disse, faça o censo, para que Deus tirasse. Quando Balaão foi lá para as campinas de Moabe amaldiçoar Israel, aí Deus, o Criador falou, não vá. Aí o outro Deus paralelo disse, vá, mas fala só o que botar na boca. Aí o outro disse, não, pode ir, tá tudo bem. Ele foi, aí o outro disse, a jumenta vai apertar o pé dele no muro de pedra e eu vou impedir de saber que eu não quero. Então sempre tinha um Deus paralelo. E aí eu sei que o Davi pegou Betseba, a esposa de Urias, e aí matou gente que não era para matar também. E aí botou Urias na frente do exército, o melhor amigo dele, para que morresse, para ficar com a mulher dele. Nasceu Salomão. E eu sei que Deus falou, nunca mais vai se apartar a espada da tua casa. E aí uma filha de Davi foi estuprada pelo irmão, aí o outro irmão matou o irmão, aí Absalão se levantou contra ele, possuiu as mulheres deles na frente dele, na barraca dele, juntou um exército contra ele. Davi teve de pelejar contra Absalão, pediu os soldados que não matassem, mas Absalão com cabelo grande ficou enganchado numa árvore, mataram com flechadas. Uma criança de Davi nasceu, estava doente, Davi jejuou 3 dias e orou para que não morresse, mas morreu. Enfim, as alianças entre os homens falharam. Agora, a sétima, a nova e a última aliança, a nova aliança em Cristo, Jeremias 31 a 34, Lucas 22 e 20, Hebreus do 8 ao 9. Essa nova aliança foi profetizada por Jeremias e foi realizada por Jesus na cruz. Ela foi baseada no perdão dos pecados e no Espírito Santo, não em mandamentos de pedras, mas no coração, né? O sinal foi o sangue de Jesus. Eu digo que essa nova aliança é a última, e essa agora, ela é completa, ela é perfeita, feita pelo Filho do Criador. Não precisamos mais das outras alianças. Então, Paulo disse que Jesus é o novo Adão. Pelo primeiro Adão o pecado entrou, mas por esse último Adão, todos são perdoados, aqueles que acreditaram. E agora todo que crê, mesmo sem Abraão, sem a fé de Abraão, mas aquele que acreditar, aquele que não é da fé de Abraão, de Israel. Israel, os filhos de Abraão era Issacar, Zabulão, Naftali, Gade, Azer, Simeão, Efraim, Benjamim, Manassés, Judá. Quer dizer, tinha os filhos de José, né, também que contavam. Mas agora, mesmo sem sermos da nação de Israel, na fé, no Messias, nós somos como filhos de Abraão. Na verdade, filhos do Pai pela fé, entende? Sem depender de Israel. Sem depender de dízimo que Israel recebia, de guardar o sábado de Israel, de fazer a circuncisão de Israel. Agora é dito que a circuncisão é no coração, é na mente, no interior, entende? Aqui no cérebro, na mente. Jesus disse, veio o dia e a hora chegou, que os verdadeiros adorarão ao Pai, os verdadeiros adoradores, não no templo de Jerusalém, e nem no monte dos samaritanos, é em espírito. Em qualquer nação que não é brasileira, em qualquer uma, você pode adorar ao Pai através do Messias, do sacrifício do Messias. Você crê no Salvador, sem templo, sem lei, sem mandamentos. Jesus disse, quem amar a Deus e ao próximo, amor, é o único mandamento agora, amor, já cumpriu com a lei e os profetas. Agora já cumpriu com tudo, toda a Bíblia, tudo, apenas em amar a Deus e o próximo, entende? É isso, a nova aliança. Meus queridos, e está escrito em Hebreus, todo sumo sacerdote, que era a ordem de Finéias e a linhagem sacerdotal, entra uma vez por ano com sangue de bodes no santuário. Jesus, porém, entrou uma única vez propiciando eterna redenção. Então, uma única vez que Jesus ofereceu o próprio sangue na cruz, ele agora fez um sacrifício para sempre. A fogueira santa de Macedo é mentira, o sacrifício é mentira, ir para o templo é tudo mentira, é tudo engano, não precisa mais disso. Está escrito em Hebreus, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, e aí aponta que a nova congregação é a nova aliança da lei, e não é para voltar para a congregação. Aliás, a nova aliança é a aliança da graça, e não é mais para voltar para a aliança da lei, entende? A congregação, ali não é templo, é a congregação da graça, no Messias. Não deixando essa congregação da nova aliança e voltar para as coisas da lei, guarda do sábado, circuncisão, entende? Isso não é templo. Aí eu concluo dizendo que agora, no Messias, está completa as alianças. Tendo o Messias, você já tem tudo.